Olá, internauta, tudo bem? De novo aqui estou eu, Gustavo Camilo, iniciando mais um TV Anesp e-book, o programa que apresenta livros, obras vinculadas às políticas públicas. Hoje nós estamos aqui com o meu colega Marcelo Varela, colega da EPPGG, que nem eu, da 11ª turma, a melhor turma. Estamos aqui trazendo a obra que ele está lançando junto com dois outros autores, o Nietzsche Mottner-Byrne e o André Pires Gontijo, intitulada Proteção Internacional dos Direitos Humanos, pela editora Processo, lançado agora em 2019. O livro que trata, dentro desse contexto, o ramo dos direitos humanos, tal como ele é, como ele funciona, evitando cair nos debates políticos e de militância típicos, digamos, desse campo de conhecimento, focando especialmente na objetividade e nos aspectos técnicos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Me diga, vamos colocar assim, você tem várias obras escritas já, né? Você já é professor universitário, você tem, digamos, você tem título de professor livre docente, né, pela Universidade de São Paulo, né? Esse livro especificamente, o que ele traz de novo no campo de direitos humanos? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns à Anesp, à gestão, acho que várias iniciativas foram realizadas esses últimos anos, inclusive esse programa. Eu acho que o que é bom merece ser estimulado. Obrigado. Bem, no caso dos direitos humanos, eu leciono Direito Internacional já há mais de 20 anos na universidade e fui passando por diferentes partes do direito internacional. E especialmente depois que eu virei gestor, a gente já está aí há mais de 10 anos como gestor, né? Quase 15. Eu sempre tentei relacionar toda a minha atividade acadêmica com políticas públicas. Então, eu fui pegando ramos do direito internacional e vendo como as políticas públicas são influenciadas pelo internacional e como se dá essa relação de internacionalização do direito e das políticas públicas a partir dessa maior interação entre os países e dos países com organismos internacionais. No caso da proteção internacional dos direitos humanos, a gente vê um movimento muito interessante de atuação de cortes internacionais de direitos humanos em políticas públicas nacionais. Ou seja, eu explico. Quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos, existem 3 tribunais de direitos humanos, a Corte Interamericana, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e outros organismos menores, mas esses são os 3 mais importantes. A Corte Interamericana, provavelmente a segunda mais importante, ela julgou uns 250 casos. Se a gente comparar esse tribunal com um tribunal qualquer, é quase nada, um número muito pequeno de casos. Mas aonde a Corte Interamericana atua? Ela pega casos que estão, situações em países que estão quase virando, onde tem 2 grupos antagônicos disputando uma posição. E aquele a favor dos direitos humanos não consegue fazer valer sua posição. Aí, normalmente, uma organização não governamental, ela pega um caso ideal em um país qualquer e usa esse caso como um caso emblemático para gerar uma jurisprudência a favor dos direitos humanos. Entendi. Então, pense nos casos contra o Brasil. Por exemplo, um caso muito famoso contra o Brasil foi o caso Maria da Penha. No Brasil, quando se discutia Maria da Penha, a lei Maria da Penha ainda não existia, era a história da violência contra a mulher. Havia, claro, uma grande insatisfação da sociedade face à inércia de políticas públicas, à inexistência de leis, de regras mais duras a favor do combate da violência à mulher, contra a violência das mulheres, mas esse grupo não conseguia ainda se preponderar. Pegaram um caso ideal. Qual o caso dela? Maria da Penha, professora universitária, o marido deu 2 tiros nela pelas costas, ela ficou tetraplégica, ele ficou 19 anos, não foi julgado, foi julgado 2 vezes, condenado, não foi preso.
Depois o processo acabou dando em nada, prescreveu. Uhum. Então, era um caso ideal de denegação de justiça do sistema brasileiro. Uhum. Aí eles entraram, a Igreja Católica, junto com uma organismo internacional, uma ONG internacional que chama CEGIL, que aliás fez, dos 220, ela fez metade dos casos, só essa organização internacional. E o Brasil teve que fazer, ia sofrer uma condenação e fez um acordo de fazer uma lei, e fez a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha e a política pública de combate à violência à mulher é um resultado de uma ação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito interessante. Do mesmo jeito, a gente tem várias políticas públicas decorrentes de ações na Corte Interamericana. Revisão do sistema manicomial, que foi o caso Ecker, que era no caso de pessoas com deficiência mental. Escutas telefônicas por polícia... Antimanicomial. Exato. Que depois teve reflexos até negativos, hoje com o combate ao crack. Você tem dificuldades em ter leitos, porque eu acho que a gente foi muito para o outro lado. A questão das escutas telefônicas, que houve uma época que a gente, de certa forma, exagerava nas escutas telefônicas, que foi o caso do sistema manicomial, foi o Damião Ximenes Lopes, no Ceará. Depois, o caso Ecker, no Paraná, sobre escutas telefônicas, sobre prestação de atendimento à saúde. Recente agora, o caso Aline Pimentel, que até tem prêmio Aline Pimentel, que é um caso... Então, são os casos emblemáticos onde os atores nacionais provocam o sistema interamericano de direitos humanos, que condena o país basicamente a fazer o quê? Uma política pública. Mais do que indenizar as vítimas, que é residual, eles condenam a mudar a lei, a instituir políticas. Então, a política pública vem de fora para dentro. Entendi. E vários casos, o Brasil tem hoje mais de 150 casos que o Brasil está se defendendo. Que são provocados pelos atores nacionais no sistema interamericano. Muito interessante. O seu livro trata disso e de outros pontos. O objetivo dele, de forma ampla, eu traduzi no início, mas ele se volta para que públicos exatamente? Então, o livro ele é resultado de uma pesquisa acadêmica, mas também com um viés profissional. Eu comecei ele em 2012, quando eu estava fazendo a livre docência, eu me afastei, fiquei um ano nos Estados Unidos, trabalhando junto à corte, e me chamou muito a atenção alguns aspectos práticos de como esse sistema busca efetividade. Então, o livro ele é dividido em duas grandes partes. Tem uma parte mais teórica, de uma nova lógica, como se vê hoje a lógica de construção dos direitos humanos. Os direitos humanos eles apresentam uma nova forma de relação do internacional com o nacional, diferente do direito internacional padrão. No que sentido? Normalmente, os tratados eles entram no Brasil com força de lei. Então, se o tratado cuida de uma matéria que é típico de lei complementar, ele tem valor normativo de lei complementar. Por exemplo, um tratado em matéria tributária vai valer com peso de lei complementar, porque matéria tributária é característica, competência de lei complementar. Se o tratado cuida de um assunto que é lei ordinária, ele vai entrar no Brasil com força de lei ordinária. Mas os direitos humanos, não. Direitos humanos, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele vale com 2 status normativos. Se ele for aprovado com o quórum normal de um tratado, ele entra como norma supralegal e infraconstitucional. Então ele já entra acima das leis. Ele entra bem acima, exato. Nenhuma lei pode revogar um tratado de direitos humanos. Entendi. Por decisão do Supremo. Uma decisão já de alguns anos, até um voto do ministro Gilmar Mendes, que foi aceito por unanimidade dentro do Supremo. Isso foi construído no caso do depositário infiel, que o Código Civil mandava prender e esse tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem status de supralegal e constitucional, foi julgado nesse caso, ele proibia a prisão civil por dívida, né, exceto prisão civil, exceto por dívida de pensão alimentícia. E o Código Civil previa a prisão do depositário infiel. Então, a partir dessa decisão, se concluiu que o Código Civil não suspendia a eficácia do tratado, mesmo sendo lei posterior, porque se criou esse estatuto normativo específico, supralegal e infraconstitucional. Muito interessante. Mas por conta do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que ingressou com a emenda constitucional de revisão 54, eles também criaram para certos tratados de direitos humanos
que fossem aprovados com quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, ou seja, igual uma emenda constitucional, o estatuto de norma constitucional. Certo. Então, a gente tem os tratados em geral, os tratados de direitos humanos aprovados de uma forma genérica, supralegal e constitucional, e nós já temos hoje 5 tratados de direitos humanos que foram incorporados à Constituição. Então, já viraram norma constitucional. Então, ele já tem essa primeira diferença. Perfeito. Uma segunda diferença é que, normalmente, a gente vê essa relação do internacional como nacional de uma forma separada. Aqui estão as normas nacionais, aqui estão as normas internacionais. Os direitos humanos, eles criam uma lógica de atuação que a gente fala de redes. Então, a gente tem normas brasileiras, a gente tem normas regionais, por exemplo, do Sistema Interamericano, Perfeito. normas internacionais, da ONU, do Sistema Onusiano, de outras organizações, mas o que acontece? Isso é muito interessante, específico dos direitos humanos. A gente tem normas que não são aplicáveis ao Brasil. Por exemplo, normas da do Sistema Europeu de Direitos Humanos. Mas quando a gente vê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na argumentação, os juízes puxam essa jurisprudência que não se aplica ao Brasil. Às vezes, jurisprudência até nacional de outros países, por exemplo, a Corte Constitucional Alemã disse isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos, usando uma lei americana, disse outra coisa. O Conselho Constitucional francês falou uma terceira coisa. E eles usam como argumento jurídico válido no Brasil. Existe um processo que a gente chama de fertilização cruzada entre as Supremas Cortes. E acaba sendo uma fonte jurídica aplicável aqui. Tem muitos casos recheados desse tipo de jurisprudência. Por exemplo, células tronco-embrionárias, interrupção da gravidez em caso de feto anencéfalo, união homoafetiva. Todos são casos que, se você pegar os votos e ver como o a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Lewandowski, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, o ministro Carlos Aires Brito, que foi relator desses 3 que eu citei agora há pouco, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, como eles votaram, sempre recheado de citação de jurisprudência estrangeira, o que mostra esse recurso a normas que a priori não seriam válidas aqui, ou de decisões fundadas em normas que não seriam válidas aqui, mas que são usadas como argumento de autoridade para reinterpretar o direito. Por exemplo, a norma constitucional foi alterada em relação ao aborto ou a interrupção para usar uma expressão mais técnica, né, do feto anencéfalo? Não, é a mesma norma constitucional. Houve mudança na Constituição para permitir a união afetiva? Não. O que mudou foi a forma como eles interpretaram a mesma Constituição. Com base em quê? Nesse processo de fertilização cruzada. Então, por isso que a gente fala que não é uma construção em camadas, assim, mas em rede. Interessantíssimo. E, voltando à pergunta inicial, a segunda metade do livro, que é mais prática, a gente pega os institutos mais importantes dos direitos humanos, vida, liberdade, igualdade, etc., e vai mostrando o que esses institutos dizem com base na jurisprudência e em que o Brasil estaria irregular face a essa jurisprudência. Então, tem vários assuntos específicos onde o Brasil atua de determinada forma e, se a gente aplicasse essa jurisprudência tal qual ela foi usada para outros países, o Brasil poderia também sofrer uma condenação. Em outras palavras, para qualquer gestor que pense em termos de planejamento estratégico de longo prazo, ele pode ter a política pública dele subitamente alterada por uma decisão do Supremo que pode levar em consideração essa jurisprudência internacional. Pode ser. Entra numa análise de risco em si. Pode ser. Agora, tem dos dois lados, né? Por exemplo, o interessante ver também que os atores brasileiros a favor de determinadas políticas públicas também estão usando esse sistema para conseguir fazer valer sua opinião. Ah, certo. Entendi. Então, imagine aí alguém que trabalha lá no Ministério da Justiça, por exemplo, com segurança pública de proteção das mulheres. Certo. Né? Ou proteção das crianças. Ou questão indígena. E tem uma determinada posição
que não consegue se valer ou não consegue impor, ou faltam argumentos. Também é comum, e a gente mesmo recorre, aos argumentos jurídicos utilizados nesse sistema para reforçar determinados argumentos aqui no Brasil. Por isso que é importante conhecer. Para você conseguir ver se aquilo se coaduna com seus interesses e você consegue usar para reforçar seus argumentos. Por exemplo, toda a política que saiu há poucos dias sobre segurança pública no Brasil, ela está nivelada com o que se entende no sistema interamericano como ideal para utilizar a segurança pública, que é o complemento de ações de cidadania com a repressão. Porque não basta você usar instrumentos de comando e controle. Você tem que levar o Estado para dentro das comunidades mais afetadas para dar alternativas. E isso, por exemplo, está nesses projetos recentes do Ministério da Justiça. Perfeito. Você tem, digamos, essa segunda parte, então, ela é extremamente aplicada nesse sentido. Exato. Então, vida, liberdade, igualdade, e a gente vai analisando a jurisprudência e a falta de jurisprudência também. Por exemplo, uma lacuna que existe no sistema interamericano e é bem trabalhada no sistema europeu é que o sistema europeu considera a proteção ambiental do meio ambiente como uma forma de direitos humanos. Está dentro do artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que fala que a qualidade de vida é um direito humano. E daí ruído, meio ambiente urbano, esgoto, saneamento, tudo é alvo de processos na Corte Europeia de Direitos Humanos. No sistema interamericano, fala em proteção do meio ambiente. É bem mais direto que no sistema europeu. Perfeito. Mas eles não aceitam nenhum processo em proteção do meio ambiente. Tudo que se tentou, eles arquivaram. Entendi. E isso é outra coisa interessante. Eles são muito seletivos aqui nos processos. De cada 2.000 processos que entram por ano, eles escolhem 10 para julgar. Na Corte Interamericana. Por quê? Porque são os 10 que mais vão ter impactos em políticas públicas. Em termos práticos, eles, de certa forma, pautam as políticas públicas. Exato. A opção de processo opção. é uma opção. Aquilo que eles chamam que tem adicionalidade, que nunca foi julgado e que pode realmente impactar a ação dos países da América Latina. No caso da Corte Europeia, então, a quantidade de processos ela é muito superior. Mais de 100 vezes superior. Eles julgam milhares por ano. Tem relação... Por que essa diferença? Então, aqui tem questão de pauta, e eles? Eles lá fizeram uma reforma há alguns anos, excluindo um órgão intermediário que ainda continua aqui, que é a comissão. Aqui, quando uma pessoa quer fazer um processo, ela vai fazer uma petição e essa petição vai para ser apreciada por essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão faz o filtro. É a comissão que faz o filtro. Ela vai arquivar 99% dos processos, vai pegar esses 10, 15, o máximo que ela pegou foi 20 num ano, e vai dar prosseguimento nesses 20. É como se fosse um ministério público, vamos dizer assim, do sistema interamericano. Se o Estado não for considerado culpado e não fizer um acordo, não aceitar, aí é a comissão que processa o Estado na corte. Não é mais aquela pessoa física. É a comissão. No sistema europeu, eles baniram a comissão. Então, o indivíduo processa diretamente outro país na corte. E assim, não tem filtro. Então, você tem milhares de casos no sistema europeu. Interessante. Mas essa opção do sistema europeu tem alguma... De democratizar e expandir. O acesso. Democratizar o acesso e expandir. Então, tem muita gente que acha que vai formar em direito, tem estudantes que pensam, não, vou trabalhar no sistema americano. Não existe essa possibilidade fácil. Entendi. Porque são 10 casos, 15, 20 casos por ano. Né? A corte, ela restringe, é uma crítica até que eu faço à corte, ela restringe muito. A gente fez aqui um seminário algum tempo atrás no Niceu, onde eu leciono, com o pessoal do sistema interamericano. A gente trouxe os juízes, os comissários e tal, alguns. E daí eu tinha uma aluna de doutorado que agora concluiu o doutorado esses dias, que perguntou para eles, mas quantos processos você julga? Aí ele falou, não, eu julgo um juiz, né? Eu julgo 2, 3 por ano.
Aí essa minha aluna, que era juíza do trabalho, ela falou, poxa, eu julgo 2, 3 por 15 minutos, pô. Por dia eu julgo 50, 60. Como é que você julga 2 por ano? Você faz o quê ao longo do ano? Tem outro emprego. Aí ele falou, não, a gente dá palestra, a gente viaja, a gente... Ele falou, pô... Então, assim, é uma crítica que a gente faz. A corte, ela podia estar realmente ganhando volume, né? Mas é uma opção política deles. Digamos, dos processos talvez que estejam abertos no momento, ou, digamos, da análise da jurisprudência da Corte Europeia, que você teria um palpite de algumas políticas públicas no Brasil que poderiam ser afetadas a curto, médio prazo ou longo prazo? Eles tensionam muito situações que estão no ápice da crise. Então, o Brasil tem 2 casos onde o Brasil vinha sofrendo condenações, parou e agora estão voltando novamente. Uma era a anistia, então a gente teve uma condenação no caso Gomes Lund, que até condenou o Brasil a criar a Comissão da Verdade, a questão impôs ao Brasil a anistia, algo que o Brasil decidiu não cumprir, porque o Brasil é um dos únicos países da América Latina que não reviu a lei de anistia. E agora, como existe uma composição do Supremo mais favorável a essa posição e uma posição do Executivo talvez menos favorável, a Corte vai provocar. Perfeito. Provavelmente é algo que a Corte vai provocar para gerar o debate. Outro tema que está muito em voga na Corte, já deu vários resultados nos últimos 3 anos, é o sistema penitenciário. Então o Brasil começou a ter muitas condenações por causa das prisões. E se a gente pegar várias decisões do Supremo, citam a Corte Interamericana como um dos motivos da decisão. Por exemplo, o caso Urso Branco, que foi em Rondônia, o Carandiru. Então, no caso do sistema penitenciário, houve a ação, a DPF, que resultou na decisão do Supremo de estado de coisas inconstitucional, que, por sua vez, motivou umas 3 ou 4 medidas provisórias que foram convertidas em lei, que descontingenciou o FUNPEN, e viabilizou a distribuição de recursos para a melhoria do sistema penitenciário no Brasil. Mas hoje, a parte legal foi feita. Teve outras condenações antes de eu dar essa conclusão, que do Supremo, por exemplo, do ministro Barroso, que virou com repercussão geral, que um preso em condições subhumanas de prisão, para célula lotada, etc., ele tem direito à indenização. Essa decisão é com repercussão geral. Então, se um ex-preso provar que estava numa célula superlotada, ou seja, regra, ele tem direito à indenização por maus tratos e várias outras. Mas daí, essas decisões do Supremo viabilizaram a gente transformar o Fundo Penitenciário Nacional em uma norma um fundo não contingenciável pelo Executivo. Perfeito. E, com isso, a gente conseguiu liberar 2 bilhões de reais para... Agora, o índice de execução orçamentária está em 4%. Aí outra dificuldade do Ministério da Justiça então, tradicionalmente. Provavelmente, a Corte vai provocar de novo e o Judiciário brasileiro pode dar repercussão a essa decisão internacional e daí daria um empurrão, vamos colocar assim, cutucão, para que o Poder Executivo buscasse mecanismos de tornar... E esse é um problema interessante, porque não necessariamente é um problema da União. Às vezes, a maioria das vezes, nesse caso específico, é um problema dos estados. A gente repassa o dinheiro e os estados não gastam. Exatamente. Só que do lado de fora, o Brasil não é dividido em estados e municípios. É o Brasil. Então, o Brasil responde como um ente único. E o Brasil pode ser condenado. Daí vai caber aos atores, judiciário, executivo, legislativo, acharem mecanismos de evitar essa condenação. Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar. O direito, ele é dever ser, né? Não é ser. Então, essas decisões da Corte, o Estado pode decidir descumprir.
Uhum. É uma liberdade de um Estado decidir descumprir o direito. Do mesmo jeito que um cidadão pode decidir descumprir um direito, por exemplo, entre dois radares ele supera a velocidade máxima, Uhum. uma decisão dele, ou mesmo no radar a gente pode decidir que a gente está atrasado. Esses dias mesmo eu estava levando minha mulher que estava em trabalho de parto, Uhum. tinha um sinal vermelho, eu tomei a decisão de levar a multa, porque era... Sim, você tinha outro princípio a atender em si. O Supremo Intérprete dos Direitos Humanos no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles podem tomar a decisão de descumprir uma decisão. Daí vai ser uma decisão nacional, que pode gerar responsabilidade internacional do Estado. E isso é, no caso do sistema, dos direitos humanos de uma forma geral, ao contrário de outros subsistemas jurídicos, é uma sanção moral. Moral. O país é um descumpridor. No caso da Corte Interamericana, é comum que a Corte julgue o país bem a mais do que ela sempre julga, esperando que o país cumpra um tanto e não a decisão toda. Entendi. Então, esse jogo de forçar uma política pública é um jogo que é jogado politicamente também. Então, às vezes, você força uma decisão com conteúdo mais ousado para conseguir que o país avance um pouco. Muito interessante. Uma coisa que eu estou percebendo claramente é que teu livro ele não tem uma linguagem tão jurídica assim, não é um livro para juristas dessa forma. O público-alvo dele inclui também formuladores de políticas públicas de uma forma geral. Sem dúvida. Inclusive no mestrado e doutorado aqui, onde eu leciono já há bastante tempo, os alunos eles são de ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Claro que a maior parte é de gente que também tem a graduação em Direito, mas tem vários que são formados em comunicação, história, ou seja, todo mundo que é interessado em políticas públicas. A gente tem uma preocupação de trazer elementos jurídicos, a jurisprudência e os casos. Né? A primeira parte do livro até um pouco mais teórico, mas essa segunda parte que aprofunda no que é permitido, no que é proibido, de acordo com a Corte, aí é mais prático mesmo. Perfeito. Teria, digamos, algum conselho em si que você, digamos, a partir dessa análise desses casos, você poderia dar para um gestor, para um formulador ou para uma pessoa que planeja políticas públicas vinculada a essa questão de direitos humanos? Essa é uma ótima questão. Veja, o que a gente tem nos direitos humanos hoje é um leque de opções, um leque de fundamentos. Existe aí um mar de possibilidades. Então, se alguém vai fazer uma política aqui, e direitos humanos é um conceito amplo. Perfeito. Por exemplo, se eu vou falar de direito tributário e vou falar que eu vou entrar no patrimônio de um cidadão, isso confisco, proteção contra o confisco é direitos humanos. Propriedade é um direitos humanos. Então, indiretamente, eu posso justificar, à luz dos direitos humanos, questões tributárias. Se eu vou falar de direito processual, eu vou falar de ampla defesa. Né? Se eu vou falar de internet, vou falar de dados pessoais, de sigilo, de proteção de dados, né? Sempre relacionado a dados pessoais. Então, se você conhece os argumentos que são utilizados a favor ou contra determinada coisa em outros países e nos sistemas internacionais, vejam, mesmo em outros países, nas leis de outros países, você consegue importar essa argumentação para reforçar a sua política aqui no Brasil. Então é muito rico você conhecer essa sofisticação de argumentos fora do Brasil para poder fazer as políticas aqui. E veja, hoje em dia não tem política que a gente vai fazer que a gente não consulta o que está sendo feito nos outros países. Exato. Não tem política. Qualquer política. Consumidor, penal, segurança pública, drogas, a parte de internet, pobreza, distribuição saúde, de renda, educação, saúde, educação, tudo. Tudo você consulta. Tudo. O que está fazendo nos outros países? Então, mais do que a gente pegar aquela experiência concreta, vai dar muito mais qualidade à política se você pegar a discussão
que existe em torno disso lá. Porque daí você consegue sofisticar seus argumentos. Uhum. Você vai falar com uma argumentação... Porque se o mundo todo, você pega outros países que estão pensando aquilo e tal, às vezes você pega só a política. Uhum. Você não pega a discussão que está atrelada àquela política. Você vê, esses dias eu estava lendo na verdade, estava discutindo com um colega que é francês, e a gente estava falando que no Brasil a gente estava implementando a prestação de serviço público pela internet. Uhum. Aí ele falou, olha, isso tem na França também. E a coisa que mais nos preocupa é o acesso dos pobres que não têm internet. Eu falei, poxa, na França? Vocês têm pobres na França sem internet? Vocês estão preocupados com isso? Uhum. E depois eu vi até aquele filme inglês que E a concorreu gente ao está Oscar. indo nessa linha A gente no está indo Brasil, nessa né? linha. Diga assim, E a ele gente tem quer o muito canto da mais internet. E tem muito mais pobre. Uhum. E daí quando eu fui ver os argumentos, eles têm uns argumentos técnicos muito fortes e soluções já para esse público. Então, normalmente, quando a gente está vendo essa questão, a gente está mais preocupado no sistema da internet do que no sistema para quem não tem internet. Uhum. E para quem não tem internet, a gente mantém o tradicional. Só que às vezes o tradicional é ruim também. Uhum. Né? Perfeito. Então eu acho assim, existe um mar, é um leque de possibilidades. E claro, tem que conhecendo, você melhora a sua argumentação. Uhum. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, digamos, parabéns pelo livro. Obrigado. Você já lançou, né, no dia... Eu lancei No anteontem. dia anteontem, exatamente. Vai fazer lançamento em toda a cidade? Não, ou... não. Não, vai ser só aqui. Já é difícil fazer mas esses lançamentos são mais para reunir os amigos e beber alguma coisa, né? Não, perfeito. Parabéns pelo livro. Fica aqui de novo, então, digamos, a Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Marcelo Varela, esse nome é difícil. Nietzsche Monebrum, André Pires Gontijo, editora... Desculpa. Processo. Disponível na internet, fácil? Fácil acesso, dá para comprar facilmente. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, internauta, pela audiência de mais esse programa TV Anesp e-book. Até o próximo.